Graça e paz, que bom que estamos aqui novamente, tendo essa oportunidade de celebrar a Deus juntos, ainda que cada um na sua casa, mas é muito bom ter a sua companhia conosco nessa noite. O desejo do nosso coração é que você seja grandemente abençoado por Deus, que você possa também ser conduzido no momento de adoração a Deus e que Ele fale diretamente ao seu coração. Vamos orar juntos nesse momento, então abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, para que nós possamos entregar todo esse momento nas mãos de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de celebrar o Teu nome, de proclamar, ó Pai, a verdade que há em Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por aqueles que estão conosco nesse momento, assistindo da sua casa ou em qualquer outro local. Suplicamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada um de nós nesse momento, trazendo paz, consolo, alegria, esperança. E que esse tempo, Deus, que vamos passar juntos aqui, seja um tempo muito relevante para cada um de nós. Então, Pai, nós queremos suplicar que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. E que também o Senhor fale ao nosso coração, para que sejamos transformados, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos celebrar a Deus através das músicas e logo na sequência nós voltamos para o momento de intercessão e também o momento de compartilhar a palavra de Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Oh, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no
cobriremos com tuas asas. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Que pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Que pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho
Graça e paz, meus irmãos. Neste momento, quero convidá-los a termos um tempo de oração, um tempo de intercessão juntos. Mas é interessante pensarmos que toda vez que nós oramos, precisamos ter em mente quem é o nosso Deus. Veja comigo o que diz o Salmo 90, versículos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando você ora, quando você se achega diante de Deus, o que você tem em mente? Nós precisamos ter em mente que o nosso Deus existe de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é o nosso refúgio. Como diz o salmista no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tendo isto em mente, eu quero convidar você e sua família para juntos orarmos e intercedermos uns pelos outros. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem preservado a nossa saúde, o Senhor tem cuidado dos nossos familiares. E é por este motivo que nós somos gratos a Ti, porque a Tua alegria, a alegria da Tua salvação chegou aos nossos corações, chegou até nós e nós podemos hoje desfrutar dessa alegria, desfrutar do cuidado do Senhor. Assim como o salmista orou e o salmista deixa claro para nós aqui quem o Senhor é. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Assim como o Senhor cuidou do povo no deserto, o Senhor cuida de nós hoje. Assim como o Senhor proveu o alimento para o povo no deserto, o Senhor tem provido o alimento para nós. Que possamos crer que o Senhor é o Deus de eternidade a eternidade. Que possamos propagar esta mensagem. O Senhor é o Deus que controla e conduz toda a história. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos familiares. Se há pessoas que estão nos assistindo agora, que tem algum familiar, ou até mesmo esta pessoa esteja com alguma enfermidade, Deus, nós pedimos para que o Senhor entre com a sua provisão, entre com a sua cura, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nasci pra te louvar, viver pra te adorar, por onde eu for. Pai, te dou meu coração e a minha gratidão. Te entrego em forma de canção. Digno tu és, Senhor, tua graça me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu amor. Digno tu és, Senhor,
me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu chamas de filho. Nasci pra te louvar, viver pra te adorar, por onde eu for. Cante, Pai. Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, te dou meu coração e a minha gratidão. Te entrego em forma de canção. Digno tu és, Senhor, tua graça me alcançou, com sangue me redimiu, sou livre pelo teu amor. Digno tu és, Senhor, tua graça me alcançou, com sangue me redimiu,
Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, como é bom também interceder ao nosso Deus, abrir o nosso coração, colocar diante dele as nossas lutas, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas esperanças. Mas nesse momento agora eu quero convidar você a acalmar o seu coração, a voltar novamente seus pensamentos para Deus, quando nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que está agora fervendo nos nossos dias, sobre um tema que está recorrente em todos os lugares, nas TVs, nas redes sociais, que é o problema do racismo. Eu gostaria de compartilhar então com vocês um pouquinho nessa noite, não fazendo uma abordagem histórica, sociológica, filosófica, mas eu gostaria de trazer uma abordagem espiritual, buscando o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Eu gostaria então de encorajar você nessa noite a pensar comigo sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre o racismo. Uma das pessoas mais influentes e marcantes da nossa história, sem dúvida, foi Martin Luther King Jr., um pastor que lutou muito em favor dos direitos dos negros nos Estados Unidos, que combateu a segregação racial, a desigualdade e a injustiça. Em 1963, Martin Luther King proclamou um dos maiores discursos que nós temos na história da humanidade, em que ele então ficou caracterizado pela expressão "eu tenho um sonho". Martin Luther King então fala sobre o sonho que ele nutria no seu coração de uma sociedade justa, em que não houvesse desigualdade, em que as pessoas fossem respeitadas e valorizadas não por causa da cor da sua pele, mas por causa do seu caráter, por causa do seu interior. E no meio do discurso então, ele falou uma frase que chamou muito a minha atenção durante essa semana, e ele disse o seguinte: "Este verão sufocante da insatisfação legítima no negro não passará enquanto não chegar o outono revigorante de liberdade e igualdade". E ele traz esse aspecto então sufocante do racismo, da desigualdade, da discriminação. É interessante pensar sobre isso porque quase 50 anos depois, e agora no final do mês de maio, mais precisamente no dia 25, nós percebemos então que o que aconteceu infelizmente com George Floyd acabou provando para cada um de nós que esse verão sufocante do racismo ainda persiste nos Estados Unidos, e não apenas nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares do mundo, inclusive no nosso país. Algo lamentável. É interessante pensar sobre isso e nós precisamos fazer uma reflexão muito sincera, porque quando nós falamos sobre os Estados Unidos e sobre o Brasil, nós estamos falando sobre nações, sobre países que se declaram majoritariamente cristãos. Lá nos Estados Unidos, 71% da população se diz cristã. E aqui no Brasil, cerca de 87% da nossa população afirma ser cristã, ou seja, seguir a Cristo. E o que chama muita atenção, então, é essa incoerência de vivermos em países cristãos, onde existe o racismo, existe a desigualdade, existe o preconceito. A grande incoerência que há nessa situação toda é que quando nós falamos sobre um país cristão, nós estamos falando sobre um país que declara ser um seguidor de Jesus Cristo, que declara desejar imitar Jesus, ou pelo menos acreditar, aceitar como sendo verdade aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos deixou como exemplo. E um dos traços mais marcantes do ministério terreno de Jesus foi justamente pensar nas pessoas como seres humanos e valorizar o ser humano e restaurar a dignidade do ser humano. Quando nós vemos histórias, por exemplo, do leproso que foi tocado por Jesus, da mulher adúltera que foi perdoada por Jesus, do cobrador de impostos que recebeu Jesus na sua casa, da mulher samaritana que viu em Jesus o Messias, do cego que foi curado por Jesus, da viúva pobre que foi celebrada, que teve a sua fé reconhecida por Jesus Cristo.
nós percebemos então que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou um exemplo para cada um de nós de valorização do ser humano, de restauração da dignidade das pessoas. Então, quando nós falamos em ser seguidor de Jesus Cristo, a palavra racismo não deveria fazer parte do nosso vocabulário e atitudes racistas não deveriam fazer parte da nossa rotina. A Bíblia nos ensina então que a partir de Jesus Cristo não deve haver nenhuma distinção de qualquer espécie, de qualquer tipo. A Bíblia nos ensina então que a partir da fé em Jesus Cristo não deveria haver nenhum tipo de discriminação entre pessoas. Em Gálatas 3, de 26 a 28, nós lemos o seguinte: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Eu gostaria então de começar a dizer para você nessa noite que ninguém deve se sentir menosprezado, desvalorizado, e da mesma forma ninguém deve menosprezar ou desvalorizar uma pessoa, porque todos nós estamos igualados e unidos pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus, então, não deve haver nenhum tipo de distinção, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação no nosso meio, querido. Se nós queremos mudar o mundo, se nós queremos trazer a ideia da justiça, da igualdade, do respeito, da valorização, da restauração da dignidade do ser humano e das pessoas, nós precisamos assumir uma postura semelhante à de Jesus Cristo, de realmente valorizar todas as pessoas, entendendo que nós hoje somos um por meio de Jesus Cristo, pela fé que nós depositamos nele. Em Cristo, então, não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos nós somos um em Cristo, todos nós em Cristo somos iguais. O cristianismo, então, é incompatível com o racismo, porque Cristo faz de todos nós apenas um. E quando nós pensamos, então, sobre um país que se diz cristão, ou sobre uma pessoa que se diz cristã, promovendo atos racistas, nós somos levados então à conclusão de que esse país ou essa pessoa, que ambos não entenderam absolutamente nada sobre Jesus, sobre a sua obra e sobre a sua mensagem. Isso então começa a nos dar uma explicação espiritual bíblica de por que então esse verão sufocante a que o Martin Luther King Jr. se referiu ainda persiste nos nossos países. E se nós queremos então combater isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos voltar para Jesus, para a sua obra, para a sua palavra, para a sua vontade. Precisamos então compreender que quando nós falamos sobre racismo, o racismo é um pecado que nós cometemos contra Deus, que nós cometemos contra Jesus, contra a sua obra, a sua vontade e a sua palavra. E eu gostaria ainda nessa noite de apresentar para vocês 3 argumentos pelos quais então nós não devemos ter nenhuma atitude racista, se nós então nos consideramos seguidores de Jesus Cristo. A primeira razão é que nós fomos criados da mesma forma pelo mesmo Deus. Nós fomos criados da mesma forma pelo mesmo Deus. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós lemos o seguinte: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher
os criou. E no versículo 28 nós encontramos a bênção de Deus: sejam férteis e multipliquem-se. Nós precisamos então começar a entender que todos nós fomos criados da mesma forma pelo mesmo Deus. Deus não criou raças, Deus criou uma humanidade. Deus não criou pessoas com distinção, mas Deus criou todos nós à sua imagem e semelhança. A criação de Deus iguala todos nós. Sem essa imagem e semelhança de Deus, não nos resta nada, queridos. E quando nós olhamos então para uma pessoa, quando nós olhamos então para qualquer pessoa, nós precisamos enxergar nela a imagem e semelhança de Deus. Nós sabemos sim que essa imagem e semelhança foram corrompidas por causa do pecado, mas nós continuamos sendo a coroa da criação de Deus. Nós somos criados por Deus de uma forma muito especial, então nós não podemos nos sentir inferiores, nem podemos nos sentir superiores a ninguém. Dizem que 2 jovens estavam visitando um museu e em uma das salas havia uma exposição chamada O Corpo de um Homem, peso 70 quilos. E ali então eles olharam, mas não havia nenhum corpo, não havia nenhum ser humano ali. E eles observaram então em alguns armários, eles verificaram então que naqueles armários haviam vários jarros, haviam vários recipientes. Em um deles água, no outro fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, potássio, sódio, e em outros ainda gases como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, ou melhor, ainda produtos químicos como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E eles então perguntaram para o guia, e o guia então lhes disse o seguinte: olha, naqueles potes há a medida ou o peso exato do que o nosso corpo, do que um corpo de um ser humano de aproximadamente 70 quilos possui. Um daqueles jovens então pergunta para o outro: mas será que nós somos então apenas isso? E se nós somos apenas isso que está nesse jarro, o que nos sobra? Será que não há nada então que faz de nós alguém ou algo especial? Um dos outros homens, ou uma daquelas outras pessoas que estavam participando daquela mesma caravana e visitando o mesmo espaço naquele museu, disse então para aquele jovem que fez aquela pergunta o seguinte: sim, existe em nós algo diferente e algo especial, que é a imagem e semelhança de Deus. Sem essa imagem e semelhança de Deus, queridos, não nos resta absolutamente nada. É por isso então que nós precisamos entender que olhar para uma outra pessoa e ver nela a imagem e semelhança de Deus é o que o próprio Deus e o Senhor Jesus Cristo esperam de cada um de nós. E quando nós fazemos diferente, desvalorizamos alguém, menosprezamos alguém por qualquer razão que seja, nós estamos então cometendo um pecado contra Deus, porque nós estamos indo contra a natureza de Deus que Ele compartilhou com cada um de nós. Então essa é a primeira razão, ou a primeira justificativa pela qual o racismo é incompatível com o cristianismo, porque nós fomos criados da mesma forma pelo mesmo Deus. A segunda razão, ou a segunda justificativa, é que nós fomos condenados da mesma forma pelo mesmo Deus. Em Romanos 3:23 nós encontramos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós já falamos aqui que nós recebemos essa imagem e semelhança de Deus, mas que por causa do pecado, essa imagem e semelhança de Deus então foram corrompidas na nossa vida, e hoje por causa do pecado nós estamos afastados de Deus. E o que a Bíblia nos ensina é que essa condenação está sobre todos nós, não há nenhuma distinção. Deus então, através da sua palavra, Ele nos revela que Deus não condenou raças, Deus condenou toda a humanidade. Todos nós estamos debaixo da mesma condenação. Queridos, se a criação iguala a todos nós, o pecado iguala a todos nós. Nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para uma pessoa e vemos erros nessa pessoa, os erros dessa pessoa devem servir como espelho para os nossos próprios erros, porque da mesma forma que ela está condenada, nós também estamos condenados.
E nesse aspecto, então, nós precisamos entender que não existem pessoas melhores do que outras. Segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores, todos nós estamos condenados diante de Deus. E quando nós então rejeitamos uma pessoa, quando nós praticamos atos de discriminação contra essa pessoa, nós estamos dizendo, na verdade, que nós somos melhores do que essa pessoa, somos mais especiais do que essa pessoa, e isso é errado, porque, como eu disse, segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, um soldado alemão ferido, ele não pôde acompanhar os seus colegas, os seus amigos do exército para fugir então em retirada, e ele acabou sendo capturado. Aquele soldado estava muito ferido e ele precisava de uma transfusão de sangue. Os soldados então que o capturaram perguntaram para ele se ele aceitava receber uma transfusão de sangue, e a sua resposta foi a seguinte: sim, desde que seja de um alemão. Queridos, a verdade é que nenhum de nós pode se colocar em posição de superioridade em relação a qualquer outra pessoa, já que estamos todos nós debaixo da mesma condenação, condenados ao mesmo castigo, à mesma morte. Então, se por um lado nós precisamos entender que a criação iguala a todos nós, por outro lado nós precisamos entender que a condenação iguala a todos nós. E quando nós falamos sobre isso, então, nós precisamos entender que o racismo é incompatível com o cristianismo, porque ele nos revela, então, que todos nós somos pecadores diante de Deus. E a terceira justificativa, pela qual o cristianismo e o racismo são incompatíveis, é que nós fomos salvos da mesma forma pelo mesmo Deus. Em Efésios 2:8 nós encontramos: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Queridos, nós somos criados todos iguais por Deus. Nós somos condenados todos iguais por Deus. E agora nós estamos falando que a salvação, ela pode ser desfrutada por cada um de nós da mesma forma. Deus demonstrou a sua graça salvadora a todos nós da mesma forma. Deus não salvou, Deus não salva raças. Deus salva a humanidade por meio de Jesus Cristo. Se a criação nos iguala, se a condenação nos iguala, a salvação nos iguala. Ainda mais quando nós entendemos de uma forma muito completa e perfeita que nós não somos salvos por méritos pessoais, por aquilo que nós temos e podemos entregar para Deus, mas nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia nos ensina que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus para que Ele pudesse nos salvar. Ele foi movido especialmente, unicamente por amor. E nós precisamos entender então o que é a graça de Deus. Nós precisamos entender então essa dinâmica da salvação, como ela acontece na nossa vida. E a partir do momento que nós entendemos que nós não merecemos a salvação, que nós recebemos ela de uma forma gratuita, nós começamos a olhar para as outras pessoas da mesma forma como nós nos enxergamos. Da mesma forma que nós dependemos da graça de Deus, as outras pessoas também dependem da graça de Deus. E eu gostaria de contar uma história para vocês nessa noite. Eu conheço um jovem que ele nasceu no lar evangélico, e ele então foi batizado aos 7 anos de idade. Ele sempre se envolveu com a igreja, sempre se envolveu com todas as atividades religiosas. Fazia de tudo o que vocês podem imaginar dentro de um ambiente de igreja. Participava dos corais, frequentava a EBD, liderava grupos. Esse jovem então, quando ele tinha por volta de 16 a 17 anos, ele começou a enfrentar um momento difícil, que ele começou a ser assediado por uma pessoa todas as vezes que ele passava na rua. E essa pessoa tinha um estilo de vida que ele não concordava, um estilo de vida diferente. Essa pessoa tinha algumas atitudes que são contrárias à palavra de Deus, mas que ofendiam profundamente esse jovem.
E esse jovem, então, ele acabava sentindo raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa fazia aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas que aquele jovem se sentia ofendido por causa das ações daquela pessoa. E aquele jovem, então, não havia entendido até aquele momento que aquilo que a pessoa fazia de errado, ela fazia contra Deus e não contra ele. Um dia, então, por volta de 17 a 18 anos, esse jovem foi cercado por essa outra pessoa na rua, em uma praça. E esse jovem cristão, então, ele empurra aquela pessoa para que ela pudesse se afastar dele. E ele recebe, então, as seguintes palavras daquela outra pessoa: você se sente melhor do que eu, porque você está na igreja, porque você participa das atividades na igreja? Você é tão errado quanto eu. Aquelas palavras, queridos, soaram como se fossem um soco na boca do estômago daquele jovem, porque ele a sua vida inteira, ele havia confiado então a sua salvação, o seu relacionamento com Deus, naquilo que ele fazia, que eram coisas certas, eram coisas boas. Mas aquele jovem ainda não havia compreendido o que era a graça de Deus até aquele momento. E foi naquele momento que ele percebeu que ele era tão pecador ou mais pecador ainda do que aquela outra pessoa. Ele podia não cometer os pecados que ela cometia, mas ele, por certo, cometia outros pecados ainda mais terríveis. E aquele jovem, então, na instrumentalidade daquela pessoa que ele rejeitava, que ele discriminava, pôde finalmente entender o que era a graça de Deus. E naquele momento, então, pôde entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus Cristo. Queridos, eu estou contando essa história para vocês porque eu conheço essa pessoa muito bem. E isso aconteceu exatamente comigo. Eu sou a pessoa dessa história. Eu nasci no lar evangélico, filho de pastor, sempre me envolvi com todas as atividades da igreja, fui batizado aos 7 anos. Mas o meu encontro verdadeiro com Jesus Cristo foi aos 17 para 18 anos, quando finalmente entendi o que era a graça de Deus. E entender a graça de Deus, então, nos leva a entender e a aceitar que nós somos salvos da mesma forma pelo mesmo Deus. Queridos, a criação nos iguala, a condenação nos iguala e a salvação nos iguala. E esses 3 aspectos da nossa vida nos remetem a Jesus Cristo, porque foi Ele quem nos criou. Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, é Ele quem nos salva. É por isso que a Bíblia diz então que pela fé em Jesus Cristo não há mais distinção, todos nós somos iguais. E se nós queremos então ter uma vida diferente, assumir posturas diferentes nessa vida em relação ao racismo, à discriminação, ao preconceito, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer quem nós somos diante de Deus. Nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Nós somos condenados por Deus por causa do pecado que retirou de nós a imagem e a semelhança de Deus. E nós somos salvos por Deus, em que Cristo morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para que essa imagem e semelhança de Deus fosse restaurada na nossa vida. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos quem Jesus Cristo é e a obra que Ele realizou na nossa vida, não cabe mais na nossa vida pensar em racismo, em preconceito, ou melhor, não cabe mais na nossa vida praticar isso, porque isso é abominável diante de Deus. O racismo, então, é um pecado que é cometido contra a natureza de Deus, contra a graça de Deus, contra a obra de Deus e contra a santidade de Deus. Eu gostaria que você refletisse sobre isso nessa noite. Então eu quero dizer para você nessa noite, você que tem agido de uma forma que discrimina pessoas, que desvaloriza pessoas por qualquer razão, reveja os seus conceitos. Se você se diz cristão, se você deseja ser um seguidor de Jesus Cristo, você precisa imitar Jesus, você precisa ser um agente de restauração, de transformação, de valorização das vidas, assim como Jesus fez.
Se você deseja ser um seguidor de Jesus, você precisa apresentar para as pessoas o evangelho da graça de Deus, precisa apresentar para as pessoas que Jesus deseja restaurar a dignidade, a devolver o valor que foi perdido por causa do pecado. Se você é um cristão, assuma uma postura diferente em relação a isso, valorizando as pessoas, amando as pessoas, assim como Jesus valoriza você e ama você. E se você que está me ouvindo nessa noite tem sofrido com ações de pessoas, ações racistas, preconceituosas, se você tem sofrido com discriminação de pessoas, entenda que em Cristo nós somos todos iguais. E se nós confiarmos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele tem o poder para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa dignidade. É em Jesus que nós somos quem Ele deseja que sejamos, porque somente Ele pode devolver a nós a imagem e semelhança que foi perdida por causa do pecado. Então, se você deseja ser restaurado por Deus, se você deseja ser tratado por Deus, o convite para você nessa noite é depositar a sua fé em Jesus Cristo, crendo que nele todos nós somos um, todos nós somos feitos um. E o texto de Gálatas que eu li no início diz que todos nós somos herdeiros das promessas de Deus. Nós precisamos entender então que nós estamos unidos em Cristo para essa vida e para a eternidade, e que Deus então tem um propósito muito maior para a vida de cada um de nós. Seja um agente de bênção, seja um agente de paz, seja um agente de valorização de vidas, seja um agente de restauração de vidas e não o contrário. E fazendo isso então você pode afirmar com toda certeza: eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você nessa noite, para que Deus dê a coragem para você, para em primeiro lugar assumir uma postura coerente com a vida e a obra de Jesus Cristo, e em segundo lugar para entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele restaure a sua dignidade, para que você possa se sentir valorizado, porque Ele ama muito você. Eu gostaria de convidar você então para baixar a sua cabeça, aí onde você estiver, na sua casa, no carro, no seu trabalho, eu não sei onde você está nesse momento, ou quando você vai assistir essa mensagem, mas eu gostaria de dizer para você que Deus não faz nada por acaso, e nós acreditamos então que se você está conosco nessa noite, nesse momento, Deus tem um propósito nisso. Então, se nessa noite, se nesse momento você deseja uma mudança na sua vida, eu quero encorajar você então a baixar a sua cabeça, abrir o seu coração e se entregar ao que Deus falou com você nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque em Cristo nós podemos ter uma vida nova, nós temos esperança, nós somos restaurados, Pai. Nós queremos te agradecer porque em Cristo nós encontramos o real significado da nossa vida. Nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor nos criou de uma forma tão bela, tão extraordinária, e que mesmo, ó Pai, sendo pecadores, perdendo essa glória, Pai, essa glória da imagem e semelhança do Senhor, o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer no nosso lugar, para nos recriar, para restaurar em nós a Tua glória, Pai. Muito obrigado então pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Nós sabemos que nós não a merecemos e que ela é fruto, ó Pai, da Tua graça e do Teu amor. Nessa noite, ó Pai, nós queremos suplicar que o Senhor mude a nossa vida, o Senhor molde a nossa vida para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. E que das nossas mãos, ó Pai, saiam atitudes, que dos nossos lábios saiam palavras, ó Pai, que dos nossos olhos saiam olhares, ó Pai, que vão abençoar vidas, que vão valorizar vidas. Não permita, ó Pai, que da nossa vida brote nada, ó Deus, que venha menosprezar pessoas, desvalorizar pessoas, discriminar pessoas, Pai, porque nós queremos fazer como Jesus Cristo fez. E que nós então, ó Deus, transformados pelo Senhor,
possamos servir como agentes de valorização, de restauração de vidas. E que as pessoas, ó Deus, quando olharem para nós, possam ver então, ó Pai, pelas nossas atitudes e palavras, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Mas nós gostaríamos de orar nessa noite também, ó Deus, por aquelas pessoas que têm sido machucadas, feridas, ó Pai, pelo racismo, pela discriminação, pelo preconceito. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor entre na vida dessas pessoas nesse momento, ó Deus, trazendo paz, trazendo renovo, trazendo restauração, e que essas pessoas possam entender que em Jesus Cristo, Pai, nós encontramos o nosso verdadeiro valor, o nosso propósito de vida, Pai. Que nós possamos assim entender, ó Pai, que fora de Jesus Cristo não há razão, não há propósito para nós, e que somente Ele pode restaurar em nós, ó Pai, a glória que foi perdida. Somente em Jesus Cristo nós temos a salvação, a redenção, ó Pai, e podemos desfrutar das promessas, ó Pai, que o Senhor fez a cada um de nós, que nós possamos entender então que a fé em Jesus é o pressuposto, é o requisito, é tudo aquilo que o Senhor deseja encontrar em nós, para que sejamos salvos e restaurados pelo Senhor. Então, ó Pai, que nessa noite possa haver transformação, restauração na vida de cada um de nós, e que nessa noite Deus possa haver um compromisso sincero de sermos verdadeiros, Pai, seguidores, imitadores de Jesus Cristo. É o que nós pedimos, Pai, agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te abençoe, te guarde, brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz.
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti. Ele é por ti. Sobre ti, sobre toda tua geração, família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te segue onde fores, ao entrares, saíres. Ele é por ti, ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vinda, em tua ida, a chorares, a sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti. Ele é por ti, ele é por ti. Amém. Antes de terminar, eu quero encorajar você que assumiu uma postura nessa noite, que tomou uma decisão nessa noite, que faça um contato conosco no número de telefone, de WhatsApp que vai aparecer nesse vídeo, para que você faça um contato conosco. Se você deseja um aconselhamento, se você deseja conversar um pouco, saber um pouquinho mais sobre Jesus Cristo, se você deseja saber como que pode ser acolhido pela nossa igreja, faça contato conosco, para que nós possamos então fazer esse contato com você e quem sabe então começarmos uma jornada, uma caminhada juntos. No mais, que Deus abençoe você grandemente, a sua família, que todos nós tenhamos uma semana de paz, de alegria e de proteção debaixo das mãos de Deus. Muito obrigado por ter estado conosco durante todo esse momento e esperamos uma nova oportunidade para estarmos juntos. Um abraço, fiquem com Deus.